Senhor presidente, muito obrigada. Quero cumprimentar todos os colegas parlamentares e lamentar que, num momento tão difícil para a vida nacional, com 15 milhões de desempregados, a fome aumentando nos lares brasileiros, faltando, inclusive, vacinas para a grande maioria do povo, a carne que sumiu da mesa dos brasileiros, e a gente esteja aqui discutindo um projeto de lei só porque o presidente da República quer criar a polícia dele. O presidente da República quer criar a sua polícia secreta. Isso é o projeto. Cria uma polícia secreta para o presidente Bolsonaro. Nós tínhamos que estar discutindo aqui é a gasolina, que bate o recorde de maior carestia o litro no governo do presidente Bolsonaro. Porque ele resolveu e deixou com que o cidadão no interior do Acre, no município de Taumaturgo, tenha que pagar R$ 9,00 por um litro de gasolina. É essa a política do presidente Bolsonaro. Mas, ao invés de a gente estar discutindo isso aqui, os reais problemas do Brasil, nós estamos discutindo aqui como criar a polícia secreta do presidente Bolsonaro. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E pior, senhor presidente, sem nenhuma previsão constitucional. Uma polícia ligada diretamente à presidência da República. E, pasmem, a instituição Presidência da República é citada nesse projeto 8 vezes. Por isso que já ficou conhecido como o projeto que cria a polícia do presidente Bolsonaro. E, senhor presidente, Bolsonaro é o grande interessado nesse projeto de lei, apresentado, inclusive, nesta casa pelo seu ex-líder. E sabe o que acontece? O projeto de lei, por vontade do presidente Bolsonaro, desconsidera e joga no lixo o trabalho das instituições de segurança pública no Brasil, responsáveis, inclusive, pelo serviço de inteligência e de contra-inteligência. A proposta desse projeto joga no lixo a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que presta assessoria, órgão que presta assessoria direta também ao presidente da República e às instituições brasileiras. Joga no lixo o trabalho do GSI, esse especificamente do gabinete do presidente da República, e que já trabalha com essa questão de inteligência e contra-inteligência. Esse projeto de lei joga na lata do lixo o trabalho da Polícia Federal, um trabalho de inteligência. Esse projeto desconsidera completamente a função do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A Marinha, que cuida da questão nuclear e que tem, sim, um trabalho de inteligência e contra-inteligência. O Exército, que desenvolve um trabalho no Centro de Defesa Cibernética, que, para proteger os sistemas de informações e neutralizar contra todo o processo de ataques no país. E ainda, o projeto de lei joga na lata do lixo o trabalho das polícias militares e das polícias civis no Brasil inteiro. Porque desconhece o trabalho destas instituições. Ora, senhor presidente, eu ouvi aqui argumentos de defensores do projeto que interessa ao presidente Bolsonaro, dizendo que esse projeto ele busca apenas organizar o comando de inteligência do país. Como assim organizar? E o papel do Ministério da Defesa, junto especialmente com o Ministério da Justiça? O papel do Ministério da Justiça é esse, que pode chamar o Ministério da Defesa, pode chamar a BIM, pode chamar o GSI. Senhor presidente, o Brasil já tem um sistema próprio de inteligência. O Brasil tem o sistema próprio de inteligência e o Brasil tem o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então, se essas instituições estão funcionando, e eu sei que estão, não precisa a gente aqui criar uma polícia secreta para o presidente Bolsonaro chamar de sua. Eu e o deputado Orlando Silva, que somos parte desta comissão, em nome da bancada do PCdoB, senhor presidente, nós protocolamos aqui um voto em separado nesta comissão, porque discordamos frontalmente deste projeto. Discordamos que tem que tirar dinheiro público para criar a polícia do presidente Bolsonaro.
Só porque o presidente Bolsonaro não pode chamar de sua Polícia Federal, o presidente Bolsonaro não pode chamar o seu Exército, a sua Marinha, a sua Aeronáutica. Ele não pode fazer isso. Então, ele está querendo criar, a partir desse projeto, a sua polícia secreta. E, senhor presidente, a proposta revela o intento de garantir amplo poder ao presidente da República para realizar as ações denominadas de contraterroristas, inclusive de caráter preventivo, criando na prática uma estrutura paralela, eminentemente secreta, que passa bem longe dos órgãos e procedimentos de controles públicos da ação do Estado brasileiro. E está à margem da Constituição esse projeto. Esse projeto não combina com a Constituição de 88. E, senhor presidente, especialistas e entidades representativas, tanto das polícias e do Ministério Público, já se manifestaram contrário à aprovação desse projeto. Durante audiências aqui, a própria Associação dos Procuradores da República disse o seguinte: a ampliação e generalização de conceitos e a sobreposição de previsões e competências inspiram um fundado temor de aplicação da lei, eventualmente aprovada a um amplo conjunto de pessoas, de forma direcionada ou enviesada, o que coloca o Brasil em rota de colisão com o próprio Estado de Direito. Aqui, as associações, a própria Associação do Ministério Público Federal, chama a atenção que o projeto é para perseguir opositores políticos, o projeto é para perseguir os movimentos sociais. E ainda, senhor presidente, um trecho do PL diz o seguinte, olha só: esta lei será aplicada também para prevenir e reprimir a execução de ato que, embora não tipificado como crime de terrorismo, seja perigoso para a vida humana ou potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público, essencial ou recurso-chave. Eu só quero chamar a atenção. Quem andou atentando na última semana contra as instituições públicas? Quem incentivou e chamou e convocou o povo a se posicionar contra o Supremo? Foi o presidente Bolsonaro. Não foi ninguém mais. Foi a autoridade do presidente da República. Convocou o povo para invadir o Supremo. Na véspera do 7 de setembro, caminhões buzinavam na madrugada em Brasília, na esplanada dos ministérios, em direção ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. O que queria o presidente da República? Queria que aqueles caminhões invadissem o Supremo. O presidente da República enganou o seu eleitor, convencendo-o que eles teriam autoridade para chegar e fechar o Supremo e o Congresso. Isso nós não podemos chamar de ato terrorista? Sim, isso é um ato terrorista. Inclusive que a imprensa divulgou, num período atrás, que o grande desejo do presidente Bolsonaro, e que, inclusive, falou e comentou para várias figuras da FAB, era de que os caças brasileiros pudessem fazer um sobrevoo rasante em frente ao Supremo Tribunal Federal para poder quebrar todos os vidros do Supremo. Esse desejo do presidente Bolsonaro é um desejo de terrorista. Quem se comporta como terrorista nesse país é ele. Mas ele quer a sua polícia secreta para poder perseguir adversários políticos e perseguir o movimento social. Um trecho ainda do nosso voto em separado, meu, deputada Perpétua, e do deputado Orlando Silva, diz o seguinte: ressalte-se ainda que a proposição busca restaurar a medida que foi derrotada pelo Congresso Nacional quando da apreciação do chamado pacote anticrime, que resultou na Lei 13.694 de 2019. Isso é aquele famigerado excludente de ilicitude do agente público contra terrorista. Nós não podemos aceitar. A Casa já derrotou esse item aqui, e o relator teve a coragem de botar isso no seu relatório. A pedido de quem? De novo do Bolsonaro? Então, a lei é, de fato, para atender o presidente Bolsonaro, para criar sua política, aliás, para criar sua polícia política,
a sua polícia secreta, senhor presidente, o propósito autoritário do projeto vai além. Ao propor a concentração de poderes na mão do presidente da República, por meio da criação de uma autoridade nacional contra-terrorista, que representa uma sobreposição de funções e usurpa as atribuições de outros entes federativos, como eu disse aqui. O projeto de lei usurpa as funções das instituições que eu citei aqui, instituições de segurança nacional. Os próprios procuradores da República sustentam que o texto do PL desconsiderou, por exemplo, a existência do Sistema Único de Segurança Pública e desconsiderou ainda o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, de modo a instituir um sistema paralelo de vigilância e segurança e a estipulação de poderes concentrado na mão do presidente da República. Eu só quero lembrar aos senhores parlamentares que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a Federação Nacional dos Oficiais Militares, a Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários e as Polícias Penais, juntamente com a Associação Nacional do Ministério Público, soltaram nota condenando este projeto, desaprovando o projeto. Inclusive, a Associação Nacional do relator deste projeto condena completamente o conteúdo do projeto. E eles dizem mais, as entidades subscritoras, que eu já citei, manifestam-se publicamente suas reservas e críticas ao PL 1595, posto a apresentar sérias inconstitucionalidades e invasão de atribuições constitucionais de órgão da segurança pública. Senhor presidente, por isso eu mais uma vez lamento que este projeto de lei esteja sendo debatido agora, exatamente com o interesse de avançar sobre o direito fundamental à intimidade e à privacidade dos brasileiros e das brasileiras, ao oferecer ao presidente Bolsonaro, que seria o grande comandante da autoridade contra-terrorista, o acesso, olha a gravidade disso aqui. O presidente Bolsonaro teria acesso a qualquer informação, mesmo que ela fosse protegida por sigilos na lei de acesso à informação. Assim, a privacidade e a intimidade dos brasileiros seriam violadas em nome de prevenção de crimes, violadas pelo presidente da República e pela polícia que ele quer criar. Então, senhor presidente, convenhamos, eu me sinto envergonhada de estar aqui hoje debatendo um assunto que não interessa ao Brasil, mas interessa ao presidente Bolsonaro. Eu queria estar discutindo aqui o que o presidente Bolsonaro está propondo para baixar a inflação. Eu queria estar discutindo aqui por que o presidente Bolsonaro resolveu retirar milhões de brasileiros do programa do Bolsa Família. Eu queria estar discutindo aqui por que o presidente Bolsonaro não muda a política da Petrobras, aquela política que ele se abraçou com ela, para poder ajudar aqueles que são os verdadeiros donos da Petrobras hoje, que são os seus acionistas internacionais. Eu queria estar discutindo isso, porque ninguém aguenta pagar, lá no interior do Acre, R$ 9,00 pelo litro da gasolina. Eu queria estar discutindo aqui o que o presidente Bolsonaro vai fazer com a botija de gás, que no interior do Acre, em alguns municípios, custa R$ 130,00, em outros municípios, custa R$ 150. Eu queria estar discutindo aqui por que a carne sumiu da mesa dos brasileiros e o presidente Bolsonaro não faz nada. Eu queria estar discutindo aqui por que um funcionário desta casa, que trabalha recebendo, por exemplo, um salário mínimo, está tirando muita coisa da sua cesta básica, porque ela ficou cara demais e ele não pode pagar, porque tem que pagar a energia mais cara do Brasil. Não está aqui discutindo como é que a gente entrega uma polícia secreta para o presidente Bolsonaro. Nós precisamos dizer não a este projeto que cria a polícia secreta do presidente Bolsonaro. Muito obrigada. Do Acre, vamos retornar ao Rio de Janeiro com o nosso parlamentar Paulo Ramos. Senhor presidente, Senhor presidente,
solicitar a Vossa Excelência a incorporação do tempo de liderança do meu partido